pessoal, vamos dar sequência então às nossas grandezas e unidades radiológicas e neste vídeo vamos falar das grandezas físicas. Dentre as grandezas físicas que a gente vai abordar aqui, nós vamos começar com a atividade. E vamos lembrar um pouquinho do histórico que a gente tem sobre essa questão da radiação, que é justamente os estudos que são realizados entre o final do século XIX e o início do século XX, a gente vai começar a ter diversas descobertas sobre a estrutura atômica, como a descoberta dos prótons, dos elétrons, dos nêutrons. A gente vai ter a definição, então, do modelo atômico de Rutherford e Bohr, que foi o que melhor explicou o comportamento atômico até então, daquele momento, né? Hoje a gente já tem outros modelos. E ao analisar a estrutura atômica, então, a gente tem o químico e físico inglês William Crookes, que ele descobriu os raios catódicos ao estar realizando experimentos com descargas elétricas a pressão baixíssimas em gases contidos em tubos. E vai ser em 1895, então, que o físico alemão Wilhelm Conrad Röntgen faz modificações à ampola de Crookes, introduzindo anteparos metálicos inclinados, que eram chamados de anticátodos, e que eram atingidos, então, pelos raios catódicos. Hoje a gente sabe que esses raios catódicos, que na época eram chamados de raios catódicos porque eles eram provenientes do cátodo, do tubo de Crookes, hoje a gente sabe que nada mais são do que os elétrons. Mas naquela época nem os elétrons ainda eram conhecidos. E o que Röntgen acabou fazendo? Que ele percebeu que quando ele trabalhava nesse tubo de Crookes, existia uma iluminação a mais ou menos 1 metro de distância, numa placa de platina cianeto de bário. Bom, aquela radiação não podia ser decorrente dos raios catódicos, porque os raios catódicos têm pouco poder de penetração no ar, eles não conseguiriam viajar até onde existiria aquela placa de platino cianeto de bário. Então, Röntgen começou a fazer vários experimentos, colocou uma madeira entre o tubo e a placa, trabalhou no escuro, colocou um pano preto em cima do tubo, fez vários experimentos e percebeu que aquela radiação ela existia, mas ela não tinha uma natureza comprovada ainda. Na mesma época, se trabalhava muito com filmes fotográficos para registro dos eventos, para análise de diversos eventos, diversas coisas que estavam sendo estudadas na física. Röntgen utilizou um filme fotográfico para tentar descobrir alguma coisa sobre esses raios. E num dos experimentos, ele colocou a mão da esposa dele e quando ele revelou o filme, ele viu a estrutura interna da mão, o esqueleto, né, os ossos da mão. E com isso, teve essa descoberta que era possível se ver o corpo humano através do uso desses raios. Bom, com a produção da primeira radiografia, Röntgen vai receber o Prêmio Nobel em 1901, vai mostrar que o impacto produzido pelos raios catódicos sobre o anticátodo eram capazes de produzir os raios X, tornando fluorescentes ou fosforescentes certas substâncias. Em 1896, o químico francês Antoine-Henri Becquerel, ele trabalha justamente com a fosforescência natural. E aí ele começa a ver, ele tá analisando sais de urânio e vendo que existe um registro desses sais de urânio em filmes fotográficos quando ele expõe esses sais ao sol com um filme embaixo. E aí, então, ele começa a ver se existe alguma relação com os raios X relatados por Röntgen. Vai constatar que uma substância ela poderia emitir radiação espontaneamente sem absorver os raios solares. Porque nesses experimentos que ele estava fazendo, numa semana que choveu muito, ele não conseguiu botar os sais de urânio expostos ao sol, e ele guardou numa gaveta. E aí, quando ele foi retomar o seu experimento, por algum motivo qualquer, ele pega o filme e revela sem expor ao sol. E para surpresa dele, existe então toda aquela emissão da radiação sem ter sido exposto aos raios solares. Todas as substâncias utilizadas por Becquerel, que são os sais de urânio, ao serem colocadas próximas de uma placa fotográfica na ausência de luz, ele escurecia essas chapas fotográficas. E as emissões sobre a placa foram nomeadas inicialmente de raios de Becquerel, mas depois foram receber o nome de emissões radioativas. Becquerel não seguiu muito nesses estudos, mas a Marie Curie,
que era uma física de origem polonesa, decidiu estudar esses raios de Becquerel. E as investigações da Madame Curie confirmaram que todos os sais produziam o mesmo resultado, porque se tratava de uma propriedade de um elemento comum a todos eles, que era o urânio. Bom, a Madame Curie, então, juntamente com seu marido, Pierre Curie, vão trabalhar isolando sais de urânio de um minério chamado pechblenda. E o casal vai descobrir 2 novos elementos químicos com emissões radioativas superiores ao elemento estudado. E esses 2 elementos vão ser chamados de polônio e rádio, que é justamente um dos prêmios Nobel que a Madame Curie vai estar recebendo. E esse histórico é importante porque a primeira unidade de atividade que a gente vai ter é justamente o Curie, em homenagem a Madame Curie. A atividade hoje, a gente já sabe que a atividade de um material radioativo, ela é o número de transformações nucleares que acontecem na unidade de tempo. Então, o meu Tn desta equação aqui são o número de núcleos radioativos contidos numa amostra e eles vão se desintegrar ao longo do tempo. Se a gente trabalhar esta equação aqui, a gente vai chegar nessa equação aqui, onde a minha atividade final é igual à atividade inicial multiplicado por E na menos lambda T, aonde o meu E é o número neperiano, o meu lambda ele é a constante de desintegração radioativa e T é o tempo que vai decorrer entre esta minha atividade inicial chegar a esta atividade final. Então, a primeira unidade que a gente teve para a atividade foi justamente o Curie. E originalmente ele era definido como a taxa de desintegração de uma quantidade de gás radônio, o radônio 222, em equilíbrio com 1 grama de rádio, o rádio 226. Lembrando que aqui a gente está falando de radioisótopos, que são isótopos radioativos de outros elementos, que estão na tabela periódica. Posteriormente, esse Curie vai ser definido, e aí a gente vai chegar em termos de desintegrações por segundo, ou transformações nucleares por segundo. Então, um Curie ele equivale a 3,7 vezes 10 na 10 desintegrações por segundo. No sistema internacional, hoje, nós não usamos mais o Curie. A unidade que é utilizada é o Becquerel. E o Becquerel corresponde a uma transformação por segundo. Então, se a gente for fazer uma relação com a unidade antiga e a unidade nova, a gente vai ter que um Curie é 3,7 vezes 10 na 10 becqueréis, já que um becquerel é uma desintegração por segundo, ou, para facilitar um pouquinho os nossos cálculos, não precisar trabalhar tanto com potência de 10, a gente pode dizer que um Curie equivale a 37 gigabecqueréis. Toda vez que a gente fala em atividade, a gente tem que ter em mente o conceito de meia-vida, porque toda a minha radioatividade ela vai ser dita em termos de meia-vida dos elementos radioativos. Então, a minha meia-vida ela é o tempo necessário para a gente ter no material radioativo a metade do número inicial de átomos excitados. Então, para a gente calcular essa meia-vida, a gente vai pegar a atividade final, a atividade inicial, a constante de desintegração radioativa, e a gente vai usar na atividade final o valor de A0 sobre 2, que seria a metade da atividade inicial. E aí a gente tem a meia-vida dos elementos. Outra unidade que nós vamos trabalhar muito é a exposição. A exposição ela vai estar relacionada à quantidade de carga que eu consigo frear em um determinado volume de ar. Em termos de definição, a gente pode dizer que a exposição é o quociente entre dQ por dm, onde dQ é a soma das cargas elétricas de todos os íons de um mesmo sinal, positivos ou negativos, produzidos no ar quando todos os elétrons gerados pelos fótons incidentes em um volume elementar de ar, cuja massa é dm, são completamente parados no ar. E aí, então, a gente tem no sistema internacional que a nossa exposição é coulomb por quilograma. Mas nem sempre a gente trabalhou com essa unidade.
Lá em 1928, a gente adotou a unidade Röntgen como unidade de exposição. E essa definição que a gente tinha para exposição, ela era que a quantidade de raio-x que produzia uma unidade eletrostática de carga em 1 centímetro cúbico de ar em condições normais de temperatura e pressão, era então o que a gente chamava de exposição. Essa unidade eletrostática de carga, por definição, ela é igual a 3,34 vezes 10 na 10 coulombs. Mais tarde, a gente muda essa definição de maneira que a gente vai relacionar a massa de ar ao invés do volume. Se a gente lembrar lá da física 2, na física 2 a gente trabalhava que a densidade era massa sobre volume. Então, se eu tenho um volume conhecido de um elemento, cuja densidade também é conhecida, eu tenho uma massa desse objeto conhecida, eu tenho uma massa conhecida. E aqui, inicialmente, a gente vai ter o Röntgen como sendo a parte de radiação X. Só que, depois de um certo tempo, todos os estudos já comprovaram que a diferença entre raio-X e raio gama é em relação à sua origem. Os raios X são produzidos na eletrosfera e os raios gama são provenientes do núcleo. Fora isso, se eu não conheço a origem, eles são muito semelhantes. Então, a radiação gama, ela também vai ser incorporada no conceito de exposição, pela semelhança que a gente tem, que ambas são ondas eletromagnéticas. A unidade que posteriormente vai ser empregada no Sistema Internacional para Exposição, então, é o coulomb por quilograma. E a gente deixa de trabalhar com Röntgen e passa a trabalhar com coulomb por quilograma, e a gente tem então a relação de que um Röntgen é igual a 2,58 vezes 10 na menos 4 coulombs por quilograma. Além dessas conversões simples que a gente tem de Curie para Becquerel e de Röntgen para coulombs por quilograma, em termos de atividade e exposição, respectivamente, também vai existir uma relação entre a exposição e a atividade. A relação existente entre a atividade e a exposição, que no caso aqui nós vamos falar de taxa de exposição, que vai ser a exposição na unidade de tempo, ela vai depender de processos básicos de interação entre a radiação e o ar. No entanto, para fontes pontuais emissoras gama, a aproximação que a gente vai utilizar é esta daqui, onde a minha taxa de exposição, e aqui então só a letra X a gente representa como exposição, e a letra X com este pontinho em cima a gente representa como sendo taxa de exposição, ela vai ser dada pelo produto da constante específica da radiação gama, que é este gamão aqui, pela atividade, divididos pelo quadrado da distância entre a atividade e o ponto onde eu estou definindo a minha taxa de exposição. Aqui, essa tabela ela é um pouquinho antiga, então o que a gente tem como unidade desse gamão sendo Röntgen vezes metro quadrado, dividido por Curie vezes hora. Então, lembram que exposição, a gente não está mais trabalhando no Sistema Internacional de Unidades com Röntgen, e sim com coulomb por quilograma. E no Sistema Internacional de Unidades, a nossa atividade não é em Curie, e sim em Becquerel. Bom, então, para essa condição aqui, daquela tabela ali, que foi usada como exemplo, né, a constante específica da radiação gama, ela está expressa em Röntgen vezes metro quadrado, dividido por hora vezes Curie. A minha distância da fonte, ela vai ser medida em metros, e a minha atividade, então, ela está expressa em Curie. Se ela estiver expressa em Becquerel, ou eu vou fazer uma conversão aqui para Curie, ou aqui na minha constante específica da radiação gama, eu vou ter que fazer essa conversão. E aí eu vou ter como resultado uma taxa de exposição expressa em Röntgens por hora. Pode-se observar que a taxa de exposição ela é diretamente proporcional à atividade do radionuclídeo e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre a fonte e o ponto considerado onde a gente vai fazer essa medição da taxa de exposição. Outra grandeza muito importante a gente está conhecendo é justamente a questão da fluência, porque a fluência vai me dar o número de fótons ou partículas incidentes em uma determinada área. Então, pela definição a gente tem
que a grandeza radiométrica, definida pelo quociente dN por dA, onde dN é o número de partículas ou fótons incidentes em uma esfera infinitesimal com área da seção reta dA perpendicular ao feixe dN, é dada por, a gente usa essa letra grega φ, φ é igual a dN sobre dA. E a minha unidade, então, ela é 1 sobre metro quadrado, ou metro na menos 2. Se a gente considerar que aqui a gente tem partículas ou fótons incidentes e que eles têm uma certa energia, a gente vai falar em termos de fluência de energia. Então, a minha fluência de energia, ela vai ser dada pela fluência de energia psi, tá? Ela vai ser dada pelo quociente entre uma energia radiante incidente numa esfera infinitesimal de seção reta dA. E se a gente tiver, então, um campo monoenergético, a gente tem a nossa fluência multiplicada por energia. E aí a gente vai ter, então, a nossa fluência de energia. As grandezas escalares, fluência e influência de energia, elas vão ser muito relevantes na determinação da grandeza que a gente vai chamar de Kerma. E a unidade de fluência de energia vai ser Joule por metro quadrado, ou Joule vezes metro na menos 2. Aqui, então, vamos falar do Kerma, porque o Kerma vai estar relacionado à nossa fluência de energia. O meu Kerma é a energia cinética liberada por unidade de massa. Então, é uma das poucas grandezas que a gente tem, que o nome da grandeza é justamente o que acontece para a gente ter essa grandeza. E ela vai ser dada, então, pelo quociente da soma de todas as energias cinéticas iniciais de todas as partículas carregadas incidentes em um material de massa dm. E onde é que entra a nossa fluência de energia, então? Na verdade, a nossa grandeza Kerma, ela vai estar relacionada com a fluência de energia por meio do coeficiente de transferência de energia em massa, onde eu vou simplesmente multiplicar a minha fluência de energia pelo coeficiente de transferência de energia mássico. Bom, a grandeza Kerma, ela vai diferenciar da dose absorvida porque o Kerma ocorre no ponto de interação do fóton. E a minha dose absorvida, ela ocorre ao longo de toda a trajetória do meu elétron. O conceito de Kerma, ele engloba a energia recebida pelas partículas carregadas, que normalmente são elétrons frutos de ionização, sendo que esses elétrons podem dissipar toda a sua energia em colisões sucessivas com outros elétrons na produção de uma radiação de freamento. Então, a minha medida de Kerma, eu vou ter um Kerma de colisão mais um Kerma de freamento. Então, o meu Kerma de colisão, ele ocorre quando a energia é dissipada localmente por ionizações ou excitações. E o meu Kerma de freamento é quando a energia é dissipada longe do local de incidência, como, por exemplo, por emissão de raio-x. A diferença conceitual entre Kerma e dose absorvida é que a dose absorvida depende de uma energia média absorvida na região de interação, enquanto que o Kerma depende da energia total transferida ao material. Claro que aqui eu vou conseguir relacionar tanto o Kerma com a dose absorvida se eu tiver a condição de equilíbrio eletrônico. E o que é essa condição de equilíbrio eletrônico? A condição de equilíbrio eletrônico, ela vai acontecer quando a densidade e composição atômica do meio vão ser homogêneas, quando existe um campo uniforme de radiação indiretamente ionizante e quando não existem campos elétricos nem campos magnéticos que não sejam homogêneos. Aí, nestas situações aqui, o meu Kerma de colisão vai ser igual à minha dose absorvida. Vamos ver o que é a dose absorvida, então, né? A minha dose absorvida, ela representa a energia média depositada pela radiação ionizante na matéria de massa dm num determinado ponto de interesse. Quando eu falo de energia média depositada pela radiação, aqui que a gente vai ter aquela relação, aquela diferenciação com o... Então, aqui, quando fala dessa diferença conceitual entre Kerma e dose absorvida, a minha dose absorvida depende da energia média absorvida na região. E claro que a gente vai medir ela num determinado ponto de interesse. E essa grandeza, ela vale para qualquer meio, ela vale para qualquer tipo de radiação, e ela também não vai depender da geometria de radiação. E essa informação ela é importante porque a minha exposição, por exemplo, ela é definida apenas para raio-x e raio gama.
E não só ela é definida apenas para raio-x e raio gama, como ela vai estar sendo definida para o ar. Eu vou poder fazer uma relação do ar com o tecido, mas a minha exposição ela é no ar. E a unidade que a gente vai estar trabalhando na dose absorvida é o Gray. O Gray é a unidade que a gente trabalha hoje no Sistema Internacional de Unidades. Antigamente, a gente trabalhava com o RAD, que ele era dado como a dose de radiação absorvida. E a gente tem hoje que 1 Gray equivale a 100 rádios. E quando a gente fala de dose absorvida, quando a gente fala das doses de um modo geral, a gente está falando de uma relação de energia por massa. Então é sempre joule por quilograma. Mas esse joule por quilograma, ele vai ter esse nome especial de Gray, porque aqui eu estou falando em termos de uma grandeza física. Quando a gente falar das grandezas de proteção, eu também vou estar falando, em termos das minhas doses de radiação, de joule por quilograma. Mas aí, para eu saber diferenciar se eu estou falando de uma grandeza física ou de proteção, nas grandezas de proteção a gente vai utilizar um nomezinho especial chamado Sievert. Então a gente vai utilizar muito essas grandezas ao longo dos conhecimentos, né, de proteção radiológica. E se precisarem de mais uma olhada no vídeo, tenta entender um pouquinho o que é cada uma dessas grandezas e unidades, mas conforme a gente for trabalhando com elas, a gente vai acabar tendo um entendimento um pouquinho melhor, tá ok?